Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Ernest Hemingway tem uma frase que diz assim: não me perguntem por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Não podia deixar de lembrar do Hemingway com esses sinos tocando agora. Muito bem, o nosso Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia, bolsa de valores, mundo dos investimentos. A ideia é que vocês entendam que é preciso separar o joio do trigo e a gente assim olhar aquilo que faz diferença para as nossas estratégias de investimentos. Eu procuro fazer isso diariamente e criei este ambiente aqui, o Café com Ações, para mostrar a vocês o como eu faço. Então é um pouco a dinâmica que a gente estabelece aqui. Uma primeira notícia para compartilhar com vocês é uma matéria que saiu na Exame. Sem dinheiro para celular novo, uma startup oferece iPhone por R$ 189 por mês. Então, uma startup oferece iPhone por R$ 189 por mês. Então, novos negócios surgem a partir de demandas das pessoas. No Brasil, em que o iPhone custa a partir de R$ 9.400, comprar um modelo top de linha pode ser um desafio para muita gente. Dados da consultoria GfK mostram que o preço dos aparelhos subiu em média 16% entre janeiro e outubro desse ano. A situação econômica do país e o consequente comportamento de jovens de classe média baixa de procurar por opções mais baratas e não de posse dão um tom do que o dinheiro pode ou não comprar. Mesmo assim, a busca por alternativas para o consumidor, para consumir o que está na moda, não para. E é como um esforço de atender quem não pode ou não quer pagar por um celular novo a cada ano, aliado ao propósito de sustentabilidade e inclusão social. Dessa forma, foi fundada a Lepphone. A startup oferece aparelhos novos ou reformados por assinatura, como uma forma de trazer a inclusão social que o aparelho pode oferecer e de aproveitar melhor celulares que seriam descartados desnecessariamente após um tempo de uso. Então, inovação, tecnologia, oportunidades. Estejamos atentos ao mundo desses novos negócios, né? É importante a gente entender essa dinâmica da inovação e dos novos negócios e como eles surgem e como eles atendem demandas crescentes da sociedade, né? Os bilionários, outra notícia, bilionários de todo mundo ficaram, obviamente, mais ricos em 2021. A fortuna deles cresceu 1,6 trilhão de dólares. 1,6 trilhão de dólares foi o crescimento da riqueza dos bilionários. Essa notícia foi publicada na Forbes nesse final de semana. Foi outro grande ano para os bilionários, após terem faturado cerca de 1,9 trilhão de dólares em 2020. Em 2021, até o presente momento, já ganharam 1,6 trilhão de dólares, de acordo com as estimativas da Forbes. Junto, os bilionários têm hoje um valor de riqueza de 13,6 trilhões de dólares, ou cerca de 76,2 trilhões de reais, considerando os dados do fechamento de mercado da última sexta-feira. Os bilionários norte-americanos lideram a lista dos que ganharam mais dinheiro em 2021, não poderia ser diferente. O destaque é novamente aí para a área de tecnologia e destaca-se nesse sentido o Elon Musk, que foi de longe o que mais enriqueceu entre os super ricos. O dono da Tesla ganhou 110 bilhões de dólares em 2020 e também em 2021 repetiu o seu ganho. Então, você tem aí uma noção do que acontece no mundo dos ricos. Os ricos ficam mais ricos, mas isso não é um acidente de percurso, isso não é uma obra do acaso, isso se deve à capacidade que eles têm de encontrar melhores oportunidades para investir. Enquanto isso, olhando para o Brasil, vamos a dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Com a economia patinando, o PIB per capita só vai voltar ao patamar de 2013 em 2028.
estimativas da Fundação Getúlio Vargas. Isso significa o quê? Que nós vamos levar 15 anos para voltar para 2013, que foi o último bom ano que o Brasil teve do ponto de vista econômico, de produção de riqueza, de crescimento de PIB. 2013. Estamos levando 15 anos para voltar para 2013. Isso lhe parece uma coisa razoável? Para o brasileiro parece que sim, é o que eu quero entender, porque nós não fazemos lufas para mudar isso, né? Nós caímos nesse buraco por conta das barbeiragens econômicas da senhora Dilma Rousseff. Ela fez o PIB cair 8%. Depois, o governo Temer começou a fazer um processo de recuperação, e esse processo de recuperação vinha no primeiro ano do governo Bolsonaro, e aí chegou a pandemia, e aí jogou a gente de novo no fundo do poço. E os nossos políticos não ajudam em nada o acelerar da saída do fundo do poço. E aí eles estão enriquecendo, sabe-se lá Deus por que eles enriquecem. Essa pergunta eu coloco para que outras pessoas descubram, né, por que os políticos enriquecem, mas enquanto isso o PIB regrediu fortemente, a população brasileira ficou mais pobre. A população brasileira ficou mais pobre. Então, o patamar de renda que vigorava em 2013, antes da recessão iniciada pela senhora Dilma, poderá ser, ainda é uma possibilidade, poderá ser recuperado apenas em 2028. E para isso acontecer, não é pouca coisa, né? Mesmo que a economia brasileira ganhe alguma tração, a recuperação do padrão de vida dos brasileiros continuará sendo lenta nos próximos anos. O PIB per capita, que é a soma das riquezas produzidas pelo país dividida por seus habitantes, poderá levar ao menos mais 7 anos para recuperar o nível registrado em 2013, o ano que antecedeu o início da recessão do governo Dilma Rousseff, provocado pelo governo Dilma Rousseff. Então essa é uma posição, é uma projeção feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, uma instituição séria de ensino e pesquisa na área econômica. O PIB per capita deve encerrar este ano em R$ 36.661, 3,8% acima do ano passado. Se o cálculo se confirmar, o indicador ainda estará 1% abaixo do valor registrado em 2019, que foi de R$ 36.969, logo antes da pandemia do Covid. E também ficará 7,7% abaixo do pico histórico, que foi medido em 2013, quando bateu os R$ 39.685. Então, veja que temos uma excelente caminhada pela frente, né? Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro da Fundação Getúlio Vargas, acredita que o indicador poderá voltar ao nível de 2013, próximo de R$ 40 mil em 2028, 15 anos depois do nosso debacle, né? Da nossa tragédia econômica. Para isso, o PIB precisará crescer em média 2,1% ao ano no período de 23 a 28, descontando o aumento da população. Isso resultaria numa expansão média de 1,5% do PIB per capita ao ano. Isso é um cenário bem otimista. Isso é um cenário bem otimista. É preciso estar atento, portanto, ao desenrolar desses números do PIB nos próximos anos, né? O Brasil ele conseguiu crescer nesse ritmo nos anos 2000, então é algo possível, diz a Fundação Getúlio Vargas, mas será preciso ter, de fato, vamos dizer assim, uma conspiração positiva para que a economia realmente adquira uma tração, um vigor, para que ela possa efetivamente crescer. Sem esse ritmo mais acelerado, a recuperação das perdas nos últimos anos ficará, acreditem, para depois de 2030. Para depois de 2030. Então, é difícil a situação do país. Eu fico sempre, às vezes, ouvindo algumas pessoas questionando, né? Poxa, mas o país é tão difícil, o que fazer, né? Aí, hoje, uma pessoa no Instagram disse, eu estou aconselhando minha filha a estudar e morar fora, né?
Olha, esse é o melhor conselho que a gente pode dar para os nossos jovens, é ir embora do Brasil. Não tenho a menor dúvida a respeito disso, né? Quem está na fase aí com seus 20 e poucos anos, é a melhor saída do aeroporto. Porque você vai ter a oportunidade de adquirir uma experiência internacional, construir uma carreira internacional e melhor, poderá ter uma condição de vida muito superior à condição de vida que teria no Brasil. Em termos de todos os benefícios, vamos dizer assim, com relação como é que eu vou dizer, com relação à segurança, educação, saúde, né, bem-estar, qualidade de vida, tudo que você imaginar, você vivendo num país de primeiro mundo será superior ao que você poderá usufruir no Brasil. Então, sem sombra de dúvida, a grande saída para o Brasil é o aeroporto, não há a menor dúvida sobre isso. Bom, aproveitando esse café para a gente comentar que existe um incômodo, mas que não resolve absolutamente nada, né? Mas existe um incômodo no CAD em relação a alguns conselheiros que não estão satisfeitos com a demora para julgar o caso da Oi. Olha, esse incômodo e essa insatisfação não resultam em absolutamente nada, porque o assunto não está indo para a pauta. Então, de que adianta o incômodo? 4 conselheiros do CAD estão incomodados com a demora da liberação do processo para a pauta. 4 conselheiros. O processo caminha agora para fevereiro, provavelmente, e chegaremos em fevereiro na reta final, ou seja, ou o CAD vota ou é aprovado automaticamente, porque terá sido gasto todo o tempo que o regulamento do CAD permite para apreciação de um tema. Então, o processo pode, inclusive, ser aprovado de forma automática, sem sequer ter sido votado pelos conselheiros. Isso vai ser uma desmoralização absoluta, né? Será uma desmoralização absoluta. Mas o fato concreto é esse, é que nós temos hoje 4 conselheiros insatisfeitos, incomodados com a demora. Incômodo esse que não resulta em absolutamente nada, porque de que adianta o incômodo deles se o assunto não sobe para a pauta, não é verdade? Então, o incômodo deles não resulta em absolutamente nada. Mas é importante que a gente saiba que existe gente incomodada dentro do CAD com essa demora, porque é o razoável que esteja incomodado, né? Afinal de contas, é muito tempo de procrastinação. Uma coisa importante a entender é que estamos no processo de ajuste de bolsa, na Bolsa Brasileira, houve uma queda profunda, e nessa queda muita gente saiu dos fundos de ações, fundos multimercados. Vamos falar essa semana sobre isso no canal Viver de Renda com mais propriedade, mas muita gente saiu na correção, realizando prejuízos, né? Ou seja, falta de conhecimento absoluto do ponto de vista do investidor brasileiro, a maioria é despreparada. E aí o que é que aconteceu? Nessa saída, né, as empresas também perderam valor, porque as ações das empresas caíram, e aí o que a gente viu foi uma perda de valor de mercado das principais empresas que compõem o índice Bovespa, o Ibovespa. Elas perderam o valor de mercado de 670 bilhões de reais. E tudo começou com aquelas discussões sobre o teto dos gastos públicos e os precatórios. O resultado é este, né? A discussão do teto dos gastos públicos e dos precatórios resultou numa desvalorização de 670 bilhões de reais das empresas que compõem o Ibovespa. Então, é isso que a gente precisa entender. Para a gente entrar na reta final do nosso café de hoje, houve mais um ataque hacker no domingo de madrugada. Sexta-feira, o Ministério da Saúde foi atacado por hackers. Neste domingo de madrugada, novos ataques aconteceram, tanto no Ministério da Saúde como em outros órgãos do governo federal, incluindo o Ministério da Economia, que também foi invadido. Polícia Federal está acionada, está investigando, mas esse é o mundo novo, né? Isso vem acontecendo. Quem assistiu o Viver de Renda recentemente, algum tempo atrás, aí, a gente falou sobre isso em prefeituras e governos americanos, que os hackers estão atacando órgãos das administrações municipais e dos estados americanos, e que isso aconteceria aqui. Então, estamos vendo acontecer.
Isso nos diz o quê? Isso nos diz que nós temos aí oportunidades, né, para Oi Soluções. Isso é importante a gente entender, que temos oportunidade para Oi Soluções, tanto de atender empresas privadas. O iFood foi alvo de ataque na sexta-feira. Não sei se vocês tiveram alguma dificuldade em fazer pedidos pelo iFood. É a segunda vez em pouco tempo que o iFood sofre ataque cibernético. Sofreu na sexta-feira, e isso vai acontecer também, além das empresas, com os governos municipais, estaduais e federal. Então, isso a gente vai ver essa dinâmica crescente. Surge oportunidade para todas as empresas que atuam em cibersegurança, dentre elas a Oi Soluções, que precisa mostrar efetividade e crescer a sua carteira de clientes. A Oi Soluções já tem 45 mil clientes, precisa ampliar cada vez mais, inclusive conquistar os governos e as empresas públicas prestando serviços e resolvendo esses processos aí de criação de camadas de segurança para o enfrentamento do cybercrime, que veio para ficar, né? Veio para ficar, pelo menos pelos próximos anos. É uma realidade que a gente vai estar sempre assistindo. Para finalizar, o governo descarta privatizar Correios em 2022. Um fracasso o programa de privatização do governo federal. Fracasso absoluto, né? Descartou a privatização dos Correios, que é uma das piores coisas que tinha, um símbolo de corrupção, os Correios, né? É algo que deveria ter sido privatizado rapidamente, né? Mas o governo acabou não privatizando praticamente nada, descartou agora a privatização dos Correios de 2022, essa foi uma matéria que saiu no dia 10 de dezembro. É lamentável que a classe política continue unida para sangrar as estatais. Esse é o objetivo. Eles ocupam politicamente as estatais para sangrar. E aí são os apadrinhados políticos que vão lá para representar os interesses de partidos, de políticos. Isso foi facilmente demonstrado pela Operação Lava Jato, facilmente demonstrado, mas a galera não quer largar o osso, né? Quer continuar com o negócio estatizado, porque assim é fácil meter a mão. Isso foi o que foi denunciado aí esses últimos anos de forma muito exemplar, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Tem gente que diz, não, vai privatizar, não, por que privatizar? Tá vendendo o patrimônio da população, balela. Isso aí é discurso demagógico, discurso populista. A turma da esquerda gosta de usar isso e os populistas usam isso também, apenas para enganar o povo. Porque, na verdade, o interesse oculto, que eles não revelam, é exatamente esse, é de botar lá gente na diretoria, botar gente na presidência, botar gente nas vice-diretorias, ocupar os cargos de chefia e, assim, dominar a máquina pública. Com o domínio da máquina pública, aí facilita os processos de licitação, de compras, de tudo que você imaginar, né? A Polícia Federal, se quisesse investigar, tinha aí um terreno fértil de investigação, mas teria que ser frequente, né? Teria que ser mensal, empresas de auditoria tinha que estar mensalmente investigando, né? Seria um trabalho hercúleo, né? Tentar monitorar essas estatais, porque é um território sem dono, um território sem lei, né? E tudo isso é uma grande farra e ninguém quer abrir mão disso, essa é a verdade. E isso já está provado, foi provado na Petrobras, foi provado nos Correios, foi provado na Eletrobras, foi provado em tudo quanto é estatal, de que isso é a prática, é a regra do jogo, é a regra do jogo. Isso foi provado. E o antigo responsável pelo programa de privatização do governo federal, que era o Salim Matar, que era um dos donos da Localiza, ele saiu, ele pediu demissão. Lembre-se disso, o Salim Matar pediu demissão do governo, porque disse que não havia clima político e nem empenho do governo para que o programa de privatização fosse para frente. Então ele disse que não ia continuar a fazer papel de palhaço, ocupando o cargo, dizendo que cuidava de um assunto que não havia nenhum interesse por parte da classe política de que fosse tocado. E ele pegou o bonezinho dele e foi embora. Então ali, quem quiser dar o Google aí, procura as entrevistas do Salim Matar, que ele didaticamente ele diz o que estava acontecendo e por que ele saiu do governo. Uma pessoa séria, um empresário, né? Foi anunciado com todas as pompas pelo Paulo Guedes e pediu para ir embora. Ele disse, o Guedes fracassou, ele disse isso, o Guedes fracassou, deveria também pedir para sair, mas por alguma razão ele não quer fazer isso, mas não tem como ficar num negócio que as pessoas não querem tocar para frente. Então o programa de privatização foi torpedeado, afundou, esqueça, não há cenários positivos
para o programa de privatização no Brasil, pelo menos por enquanto, neste cenário e neste contexto atual, né? Então é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.